Para mais um vídeo no canal, e desta vez é um vídeo do nosso time atualizado para a rodada 17 do Cartola FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ajudar, deixa seu like e vamos para o vídeo. Bom, para goleiro, a gente teve uma grande mudança aqui, a gente estava com o Marcelo Boeck na nossa equipe, porém como teve algumas mudanças importantes na nossa equipe que a gente decidiu mudar alguns jogadores, a gente tirou ele, porém ele continua sendo uma excelente opção. Porém, a equipe do Juventude não costuma ceder boas pontuações para goleiros. Então fiquem cientes disso. João Paulo dos Santos eu acho sim uma excelente opção contra o Internacional. Cleiton do Bragantino contra o América Mineiro, visando que ele pode garantir o saldo de gols. Diego Alves do Flamengo contra o Ceará. E o Everton contra o Palmeiras são minhas dicas. Com a saída do Boeck, quem entrou no lugar dele foi o Everton, na nossa equipe contra o Cuiabá, visando o saldo de gols. Na zaga, a gente manteve a zaga do último vídeo, que a gente deixou o Gustavo Gomes e Miranda. Já vou escalar aqui o Gustavo Gomes, porém eu vou dar algumas outras dicas para vocês. O Fabrício Bruno, do Bragantino, contra o América, visando o saldo de gols. O Miranda, que eu já vou escalar na minha equipe daqui a pouco também é uma excelente opção contra a equipe do Sport. Ele costuma fazer bastante desarmes e cometer poucas faltas. Tite, do Fortaleza, contra o Juventude, também é uma excelente opção, porém eu ainda prefiro o Benevenuto do que o Tite. João Vitor do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético Paranaense podendo tirar o saldo de gols, ele costuma fazer boas pontuações, porque ele não comete muitas faltas e desarma bastante. Pedro Jeromel do Grêmio contra o Bahia também boa opção, porém tem chance do Bahia tirar o saldo de gols do Grêmio. Natan do Bragantino contra o América também é uma boa opção, jogando fora de casa, o Bragantino é bem forte. Luan do Palmeiras, que ficou disponível para escalá-lo, também é uma boa opção, custando 5 cartoletas. Eu acho ele um pouco mais regulado que o Gustavo Gomes. Talvez eu encaixe ele na nossa equipe nos últimos minutos, porque ele desarma mais, tem mais chance de média básica. Renan do Palmeiras também é uma boa opção, também ficou disponível pra gente. É outro jogador também de média básica. Os dois aqui eu acho um pouco melhor do que o Gustavo Gomes, porém estou mantendo o Gustavo Gomes por conta da sua participação ofensiva pelo Palmeiras. Léo Pereira e Bruno Viana são boas opções, Diego também. Essas são minhas opções para zagueiros para vocês. Porém, até o momento eu vou de Gustavo Gomes e Miranda. Porém, o Gustavo Gomes é dúvida com o Renan e com o Luan na nossa equipe, beleza? Vamos olhar para laterais, né? Nas laterais tivemos mudanças. Nathanael se manteve na nossa equipe. Ele é um ótimo jogador, vai jogar ofensivo neste jogo, visando que o Arnaldo e o Dudu estão prováveis. O Aderlan entrou na nossa equipe principal pela sua regularidade, por não ter jogado no meio de semana pela Sul-Americana, vai estar descansado contra o América Mineiro, acho ser uma boa opção jogando na segunda-feira. Fagner do Corinthians contra o Atlético, mesmo caso do João Vitor, é um lateral que costuma desarmar bem e mesmo sem o saldo de gols costuma fazer boas pontuações. Isla do Flamengo, boa opção. Felipe Jonathan do Santos, boa opção, porém ainda prefiro o Maddison. Daniel Alves, Marco Rocha, Felipe Luiz são excelentes opções. Léo, Arnaldo, se você não tiver cartoletas para escalar. Nathanael, Arnaldo também é uma boa opção. Tinga do Fortaleza também é um jogador de média básica. Bussanello da Chapecoense também boa opção, ele costuma fazer boas pontuações mesmo sem o saldo de gols. Maddison, como eu já falei a vocês, e só são essas minhas dicas para laterais, beleza? Até o momento eu vou com o Aderlan do Bragantino contra o América Mineiro, e acho sim que ele vai se manter até o fim da rodada. O nosso trio de meio de campo mudou total do último vídeo. Vai ser formado por Rafael Veiga, do Palmeiras contra o Cuiabá. Meio de semana ele foi muito bem. Eu iria escalar o Scarpa se ele estivesse provável, porém até o momento ele não está. Então por isso vou escalar aqui o Rafael Veiga do Palmeiras contra o Cuiabá. Beleza? Ele vai ser o nosso capitão. Vamos dar algumas dicas aqui. Arrascaeta é uma boa opção contra o Ceará. Ederson do Fortaleza é uma boa contra o Juventude. No nosso segundo meia também teve outra mudança, vai ser o Jean Mota do Santos contra o Inter. Visando que nas últimas 3 rodadas a menor pontuação dele foi 5.20 e ele não negativou há 11 rodadas que ele não negativa. Vem fazendo boas pontuações em casa, enfrentando o Internacional vai ter grande chance de desarmar, ele já tem 44 desarmes em 14 jogos, são 24 finalizações, sendo 16 para fora e 8 defendidas. Ele é o batedor de falta, batedor de pênalti, batedor de escanteio do Santos, então acho sim uma boa opção. O Terãs é uma boa opção do Atlético Paranaense contra o Corinthians, o Nacho do Atlético Mineiro contra o Fluminense também é boa opção, o PP do Cuiabá contra o Palmeiras, apesar do Palmeiras ser bastante favorito, o PP desarma bastante jogando fora de casa, são 44 desarmes em 13 jogos. Everton Ribeiro do Flamengo também é boa opção. Praxedes do Bragantino,
Porém, o nosso último meia vai ser o Lucas Crispim, do Fortaleza contra o Juventude. Eu estava com o Robson no nosso ataque, porém eu tirei o Robson e por isso coloquei o Lucas Crispim. Não queria ficar sem jogador do Fortaleza na nossa equipe. Pensei em colocar Ederson, porém Ederson ele é mais o cara do desarme da equipe do Fortaleza, enquanto o Lucas Crispim também faz seus desarmes. Tem uma média de 2 desarmes por jogo, porém ele é bem mais ofensivo do que o Ederson. Ele tem 1 gol e 3 assistências, são 19 finalizações, sendo 15 para fora e 4 defendidas em 13 jogos. Uma média de 4.20 jogando fora de casa é uma boa opção contra o Juventude. Mugni, do Bahia contra o Grêmio, também é excelente opção. Danilo e Zé Rafael são excelentes opções. Se por acaso eu tirar o Veiga, eu coloco o Zé Rafael, porém Veiga deve sim ficar até o final, só se ele ficar nulo para a partida que eu não coloco. E o Gomes é a nossa última opção. Vamos aqui escalar o nosso último meia para a rodada, que vai ser o Jean Mota, que eu já falei a vocês, do Santos contra o Inter. E o nosso trio de ataque para esta rodada se manteve 2 jogadores. Os 2 jogadores que se mantiveram foram Gabigol, do Flamengo contra o Ceará. Ele está desvalorizado, foi bem no meio de semana, fez 2 gols. Vem inspirado, na última fez menos 5 pontos. Faz tempo já que ele não marca no Brasileiro, faz 2 jogos ou 3, contando com o que ele não jogou no último. Arthur vai ser o nosso segundo jogador, que já se manteve na nossa equipe muito mais depois do jogo pela Sul-Americana, que ele jogou muito bem novamente. Por mim, eu colocaria o Robson novamente na minha equipe. Mas como estou sem cartoletas para escalar, se eu escalar ele vai sobrar 17 centavos ainda de cartoletas para mim e não dá para escalar um técnico. Com isso, diante dessas opções aqui, eu preferi colocar o Vargas do Atlético Mineiro contra o Fluminense, custando 6 cartoletas. Ele é a referência no ataque do Galo atualmente. Sei que o Hulk vem bem, mas o Hulk mudou seu posicionamento com a chegada do Vargas no ataque. Vargas vem jogando mais centralizado, enquanto o Hulk vai pelo lado direito e o Savarino está fazendo o lado esquerdo. Então, com isso, o Vargas vira referência como centroavante do Galo. Então, vai ser o nosso terceiro atacante. E o nosso técnico para esta rodada, até 6.20 cartoletas, sobrou apenas 3 opções para gente. Humberto Louser, do Sport, Pintado, da Chape e Jorginho, do Cuiabá. Como eu acho o São Paulo favorito contra o Sport e como eu acho o Palmeiras favorito contra o Cuiabá, sobrou o Pintado da Chapecoense contra o Atlético Goianiense, que eu acho um jogo mais disputado. Para banco de reservas, até 14 cartoletas, como vocês sabem, eu tirei o Boeck. Porém, o Boeck veio para o nosso banco de reservas, porque caso o Everton não jogue, seja poupado, porque o jogo dele é apenas no domingo de 11 horas da manhã, o Boeck entra. Para zagueiro, até 9.22 cartoletas, colocamos aqui o João Vitor, do Corinthians contra o Atlético Paranaense, visando que ele desarma bastante, comete poucas faltas, mesmo sem o saldo de gols, tem grande chance de ele fazer uma boa pontuação. Nosso lateral reserva, como o Aderlan só joga lá na segunda-feira e vai que o Bragantino poupem jogadores, e nesse meio desses jogadores sejam o Aderlan, temos que caprichar aqui no nosso banco de reservas. Ele estava pensando em entrar na nossa equipe, eu estava pensando em colocar ele, é Madson, do Santos, contra o Internacional. Internacional série em média 8 pontos para o lado do Madson. Meio de campo até 8 cartoletas aqui também é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque se algum jogador nosso não jogar, vai ter que entrar um jogador que a gente tem confiança, e vai ser o Lucas Mugni do Bahia contra o Grêmio. Ele é um jogador que pontua mesmo sem gol e sem assistência, com vários desarmes, e além disso ele participa bastante das jogadas ofensivas da equipe. E o nosso atacante reserva até o momento vai ser Michael do Flamengo contra o Ceará. Diante das opções que a gente tem, esses 2 jogadores aqui, o Arthur e o Vargas, eles vão jogar na segunda-feira. Então, com isso, se alguma das 2 equipes poupar, vamos colocar aqui o Michael no time titular, beleza? Time escalado, nosso time para esta rodada 17 vai deste jeito aí. E o nosso capitão, né? Faltou nosso capitão eu ia colocar o Arthur, porém o Arthur só joga na segunda-feira. Caso ele seja poupado, o Michael entra como capitão. Então eu não sinto muito seguro nisso. Com isso, eu vou colocar o Rafael Veiga do Palmeiras contra o Cuiabá como nosso capitão, porque caso ele não jogue, o Mugni entra. E o Mugni costuma fazer 4, 5 pontos mesmo sem fazer gols. Com isso a gente consegue uma boa pontuação com o nosso capitão. Time escalado, no gol o Everton do Palmeiras, na zaga Gustavo Gomes do Palmeiras também, Miranda do São Paulo. Nas laterais a gente colocou Aderlan do Bragantino, Natanael do Atlético Goianiense. No meio de campo, Jean Mota do Santos, Crispim do Fortaleza e Veiga do Palmeiras como capitão.
No ataque colocamos Vargas do Atlético Mineiro, Arthur do Bragantino, Gabigol do Flamengo e o técnico Pintado da Chapecoense. Banco de reservas colocamos Boeck do Fortaleza, João Vitor do Corinthians, Matson do Santos, Mugni do Bahia e Michael do Flamengo. O time ficou custando 139,28 cartoletas. Usamos todas as nossas cartoletas nesta rodada, esquema tático 4-3-3. Então foi isso e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver na sua equipe, basta comentar aí embaixo que eu vou responder todo mundo. E até o próximo vídeo.